11ª reunião ordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura. Tarumã, 13 de julho de 2020. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos da Costa Lima. Presente. Aparecido Siqueira. Presente. Danilo Henrique Correia dos Santos. Presente. Everson Luiz de Camargo. Presente. José Adilson Persiliano. Presente. José Roberto de Almeida. Presente. Luiz Carlos Friso. Presente. Solange Aparecida Caron da Silva. Presente. Ademir Bregagnoli. Presente. Convido os senhores vereadores para se postarem em pé. Solicito ao senhor vereador José Adilson Persiliano para que faça a leitura do trecho bíblico. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Havendo quórum regimental, essa presidência, invocando a presença de Deus, declara aberta a presente sessão. Solicito que seja tocada a primeira parte do hino nacional e o hino do município. Ao som de instrumentos e a banda com seu encanto, Vila Alex sempre lutando adquiriu vontade de vencer e venceu. Tirou o progresso, cresceu, se emancipou. Em janeiro se libertou. O sonho já realizou, encontrou gente que acreditou. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã é terra de lutadores, em nossa pátria está entre vencedores, verdadeiros quinhões e encantos, seu verde se perde nos campos. És
formadora de princípios, destaque entre municípios, pedaço de pátria, Brasil, doce coração de mãe gentil. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Povos unidos, gerações, remanso entre corações, cidade de união acolhedora, justiça e amizade vencedora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Os 9 vereadores que têm interesse em fazer uso da tribuna deverão se inscrever em livro próprio junto ao segundo secretário. Passaremos à votação da ata da sessão anterior. Ata número 25, 2020. Em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Corrêa dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. Ata da sessão anterior, número 25 de 2020, foi aprovada por unanimidade. Passaremos à abertura do expediente. Solicito ao primeiro secretário, Everson Luiz de Camargo, que proceda à leitura da matéria do expediente. Projeto de resolução número 4 de 2020, de 2 de junho de 2020, dispõe sobre o julgamento de recurso recebido referente à decisão do presidente sobre a tramitação do projeto de lei da Câmara 3 de 2020. A mesa diretora, na pessoa dos vereadores Ademir Breganholi, José Adilson Persiliano, Everson Luiz de Camargo, José Roberto de Almeida, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta presente projeto de resolução. A Câmara Municipal de Tarumã aprovou e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o entendimento da ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei da Câmara Municipal de Tarumã, número 3 de 2020, protocolado em secretaria no dia 22 de 5 de 2020,
sobre o número de protocolo 346 de 2020, expresso pelo despacho da Presidência, com base no artigo 231 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tarumã, que determina a devolução do projeto ao seu autor, recebido no dia 8/6/2020 pela mesma. Artigo 2º. Em resposta ao recurso apresentado pela parte autora, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação solicitou ao setor jurídico amparo técnico, ao qual foram apresentadas todas as razões e respostas, de modo que esta comissão se baseia nos conhecimentos técnicos do parecer jurídico opinativo número 7 de 2020, onde se baseiam para definir os artigos a seguir. Artigo 3º. Ainda que a parte autora do projeto, por meio de recurso interposto, alegue que, por simples leitura do artigo 1º do projeto proposto, é possível verificar que a finalidade legislativa de garantir pela administração a expedição de alvará sanitário pela Vigilância Municipal para a instalação de gabinetes de profissionais optometristas legalmente habilitados. Se conclui por parte dessa mesa que tal afirmação não procede, justamente pelo fato da falta de amparo legal do mesmo, haja vista a condição da profissão de optometrista ser atividade técnica e não médica, o que não pode ser equiparados por meios legais. Artigo 3º. Resta a interpretação errônea do recurso interposto pela parte a se tratar sobre a iniciativa exclusiva de competência do projeto, tendo em vista que, de fato, não se insere dentro da matéria de competência do Legislativo versar sobre a regulamentação ou administração desse tipo de cargo e serviço em âmbito municipal, com amparo dos decretos 20.931 de 1932 e 24.492 de 1934. No Regimento Interno da Câmara Municipal de Tarumã e ainda na Constituição Federal de 1988. Artigo 4º. Pelo entendimento desta mesa, fica claro que a expedição do alvará sanitário, além de ser vetada a sua expedição e estabelecimento comercial de optometria, pelo posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, amparado pelo decreto número 20.931 de 1932, não compete ao município realizar tal ato, visto que ao município se aplica o Código Sanitário Estadual, disposto na Lei Estadual 10.083 de 1998, conforme a Lei Complementar Municipal número 5 de 2019. Artigo 5º. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação veio, por meio deste, apresentar a manifestação desfavorável acerca do recurso impetrado, pelas razões de fato e de direito supracitadas. Artigo 6º. Esta resolução vem para atender ao disposto no artigo 211, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tarumã. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Indicações. Indicação 160 de 2020. A autora, vereadora Solange Aparecida Carão, do PL, indica a possibilidade de se oferecer o subsídio do Vale Transporte às secretárias do Lar. Indicação 161 de 2020. Vereadora Solange Aparecida Carão indica a possibilidade de construção de uma escada no final da Rua Esmeralda, que dá acesso à Rua Ágata. Indicação 162, vereadora Solange Aparecida Carão, indica a possibilidade de inutilizar um bueiro da Rua Piraíba, localizado em frente à residência de número 186, na Vila Dourados. Indicação 163 de 2020, vereadora Solange Aparecida Carão, indica a possibilidade de fazer barreiras de proteção, avaliação e orientação ao Covid-19 em todas as entradas da cidade. Indicação 164, vereadora Solange Aparecida Carão, indica a possibilidade de um médico a mais para trabalhar nos plantões em virtude da pandemia do Covid-19. Indicação 165 de 2020, vereadora Solange Aparecida Carão, indica a possibilidade de agilizar a realização dos exames de Covid-19. Indicação 166 de 2020,
vereadora Solange Aparecida Caron, indica a possibilidade urgente de verificar a criação de uma lei municipal para a retirada e inteligente destinação dos cachorros que estão nas ruas. Indicação 167 de 2020, vereadora Solange Aparecida Caron, indica a possibilidade de tornar a Rua Bahia mão única. Indicação 168 de 2020, vereadora Solange Aparecida Caron, indica a possibilidade de manutenção na calçada do CIEC, na Avenida Jaú. Indicação 169 de 2020, vereadora Solange Aparecida Caron, indica a possibilidade de construção de uma lombofaixa na Rua Rio Grande do Norte, na Vila Brasil. Indicação 170 de 2020, vereadora Solange Aparecida Caron, indica a possibilidade de uma equipe maior e com 2 médicos para trabalhar nos plantões. Indicação 171 de 2020, vereador José Adilson Persiliano, indica a iluminação e remodelação da Praça Joana Rumo em nosso município. Indicação 172, José Adilson Persiliano, indica a plantação de flores na rotatória e nos canteiros da entrada principal do nosso município. Indicação 163, vereador José Adilson Persiliano, indica a implantação de iluminação adequada no portal da entrada da cidade e também no monumento da Bíblia em nosso município. Indicação 174, 2020, vereador José Adilson Persiliano, indica a implantação de câmeras de monitoramento no cemitério em nosso município. Indicação 175 de 2020, vereador José Adilson Persiliano, indica a implantação de canteiros de flores em toda a extensão do Parque Municipal Vicente Benelli, em nosso município. Indicação 176 de 2020, vereador José Adilson Persiliano, indica a cobertura da quadra esportiva Pedro Soares de Camargo, localizado na Vila Água Bonita, em nosso município. Indicação 177 de 2020, vereador José Adilson Persiliano, indica o estudo para a contratação de empresa especializada para a limpeza do Ribeirão Tarumã, em nosso município. Não havendo mais matéria do expediente, passaremos o expediente para ser lido, passaremos ao uso da palavra dos vereadores. Nesse instante, os vereadores farão uso da palavra conforme artigo 162 do terceiro regimento interno dessa Igreja Casa de Leis. Cada vereador disponibilidade de 15 minutos para proferir seu discurso. Solicito ao segundo secretário, José Roberto de Almeida, que informe a ordem dos vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Antônio Marcos da Costa e Lima, José Adilson Persiliano, Solange Aparecida Caron e Ademir Bregagnoli. Então, vou fazer o uso da tribuna. Vereador Antônio Marcos da Costa Lima, o senhor dispõe de 15 minutos do tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que acompanham pela internet, muito boa noite. Começo a minha fala parabenizando o nosso gestor municipal, Oscar Gozzi, nós que participamos da modernização, no ato da modernização ali do Parque Vicente Benelli, uma obra que vem atender as expectativas da nossa sociedade. Então, parabenizar o trabalho dele, do vice-prefeito, de todas as secretarias envolvidas e, sobretudo, de toda a equipe da Prefeitura Municipal de Tarumã. Aproveitar, senhor presidente, para fazer um agradecimento especial ao nosso deputado Mauro Bragato, que fez a articulação dos R$300 mil
junto ao secretário e deputado federal, senhor Samuel Moreira, uma demanda de 2017 para 2018, que veio concretizar e veio auxiliar no processo lá do Parque Vicente Benelli. Obviamente que não é só esse valor, como o prefeito bem disse na live, tem outros valores que foram utilizados no mesmo parque, para que a gente tivesse a possibilidade assertiva da nossa população. Ontem à noite, eu passei por lá para dar uma olhada. Na verdade, já fiquei impressionado porque a cidade toda está, praticamente toda, com a iluminação de LED, dá uma visão diferente. A hora que eu passei ao parque, minha mãe, como está de quarentena, não pode sair de casa, levei-a para passear um pouco, e aí ela foi verificando, e há 90 dias, 100 dias, Roberto, ou mais, que não sai de casa, e aí a hora que ela foi vendo assim, ela foi ficando impressionada, até porque aquela parte lá embaixo da Vila do Lago não é uma parte que ela transita com muita frequência. Então, uma ação que vai, com certeza, aí, atender toda a nossa população. Parabenizar também a Secretaria da Educação, a pessoa da Sandra, FIICO, de toda a equipe, pela corrida digital que foi feita, pelo Marquinhos da Alta Elétrica, eu sei que é um dos organizadores aí do processo. Chegaram no município, o trator e o ônibus já estão aí. É sempre bom reiterar que é uma emenda da bancada paulista, que são deputados federais, que não é de um deputado estadual, A ou B, que os deputados federais encaminham para o município, para o Estado, e o Estado aí faz a sua ação em acordo com os municípios. Estou dizendo isso, senhor presidente, para ficar claro, porque tem muito diz que me diz que, e aí depois acaba causando conflito entre os próprios pares, que não tem necessidade alguma. Algumas reuniões que nós fizemos nos últimos dias aí, que é importante a gente apresentar. Semana passada nós fizemos uma reunião com o professor Dario Palmieri, da Unesp de Assis, para verificar a possibilidade e os trâmites burocráticos do convênio. Participamos, eu marquei a reunião, o senhor prefeito participou, e depois fizemos com o professor Pitágoras e o professor Ciro, que serão os dois responsáveis pela ação diretamente no lago e também nos arredores do parque. Claro que isso, hoje eu liguei para eles para verificar uma questão, já está em andamento, a universidade tem um tempo, que é diferente do tempo nosso aqui da prática, mas teremos um estudo técnico, ação técnica para isso. Uma grande vantagem que ambos falaram já é a ação que o prefeito disse na live, na antepenúltima, na inauguração, que é o caso de não ter mais, daqui a um tempo, resíduos sólidos, matéria orgânica, da empresa que hoje tem a concessão. Isso já vai reduzir bastante a questão dos nutrientes. Eu acredito que isso, senhor presidente, venha a colaborar. Permite uma parte? Claro. Só para deixar aqui esclarecimento, quando você está falando dos resíduos sólidos e também líquido que cai lá dentro do rio, estamos falando dos PV que vão ser removidos daquela parte do parque ali, que é uma briga antiga, A gente já viu no Face aí, agradecer fulano, ciclano, mas isso é uma briga que já vem desde lá de trás com a Sabesp, não vejo mal nenhum citar o nome que está fazendo uma parceria com a prefeitura de arrancar os PV dali e levar mais para baixo lá fora do parque. O investimento ele é de uma cifra considerável, nobre vereador. Nós estamos falando em torno aí de mais de 4, 5 milhões de reais de investimento da companhia, que está no projeto original, quando foi assinado lá atrás, já concebia-se essa possibilidade desse desvio. É claro, demorou, se você for avaliar, demorou, é óbvio. A gente, às vezes, como o prefeito fala, a gente não tem a celeridade do rio chegar no mar, mas ele vai chegar com certeza. Nós fizemos no sábado de manhã também, é claro que essas reuniões são todas virtuais, porque a gente não tem contato, estamos aí respeitando até semana passada estávamos no vermelho, No sábado de manhã a gente fez uma reunião com o deputado Bragato, com a diretoria da Bicharada, para traçar algumas metas, e alguns projetos futuros, com a questão dos animais de pequeno porte,
que ficam aí pelas ruas. Nós já tínhamos esse problema com os de médio e grande porte. Vocês lembram dos cavalos, né, que era um problema sério, né, presidente? E foi feita uma microchipagem, foi feita uma ação, e hoje você tem a diminuição considerável desse problema no município. Então, avançou bem a conversa, o Bragato está à disposição, foi feita uma solicitação, logo nos próximos 15, 20 dias a gente já tem um olhar sobre isso. Parabenizar aí o pessoal da Bicharada, que faz um belo trabalho, diga-se de passagem, voluntário, né, para o município de Tarumã. Na inauguração do Parque Vicente Benelli, ou na modernização do parque, fiquei muito feliz porque o Vicente foi uma pessoa muito guerreira, que ajudou muito o nosso município. Eu sou suspeito porque comecei a trabalhar com ele com 12 anos de idade no mercado, sou amigo pessoal da Val, dos meninos. Então fica o nosso abraço fraterno e ele estaria muito feliz se estivesse entre nós com o resultado final do Parque Vicente Benelli. Eu, agora à tarde, assistindo a live ouvindo, né, a live do prefeito, eu vi a menção aos 900 mil reais, na verdade 1 milhão, porque 100 mil é da prefeitura, e 900 mil reais é do Estado, para ajudar os nossos pequenos e médios empresários, uma demanda que estava reprimida, uma demanda grande, que foi feita a várias mãos, né? Aí tem parcela de várias pessoas, mas a insistência do prefeito em poder auxiliar nesse momento tão difícil o nosso comércio. Então, 900 mil reais com mais 100, presidente, 1 bilhão de reais, por uma cidade como do porte de Tarumã, com a quantidade de comércio que tem em Tarumã, vai conseguir auxiliar muitas pessoas que nesse momento de crise estão sofrendo, basicamente, em vários aspectos, basicamente com a questão financeira. Então, uma saudação aí pelo empenho do prefeito, pelo trabalho. Ele teve algumas ações que ainda não é devido a gente apresentar aqui, mas vai ter a hora certa. É feita com o apoio de algumas pessoas, e o importante é que isso vai auxiliar a nossa população. O importante é que as mãos dadas a gente consiga ampliar, né, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que moram em Tarumã. Hoje eu visitei 2 PSFs, por uma indicação que eu fiz aqui há algum tempo, que era a possibilidade do trâmite digital dos exames, né, se o médico pudesse fazer a solicitação direto do atendimento e que o laboratório pudesse também ter a possibilidade de devolução. A gente ainda não tem a devolução do laboratório, mas já tem a primeira parte, que já é importante. Então, parabenizar a secretária Elvira, que já está adiantando esse processo, talvez até pela pandemia, Zé Roberto, né, para não ter o contato físico, já é uma ação que é positiva. Finalizar a minha fala, senhor presidente, para não ser muito extensivo hoje, dizendo da necessidade da conscientização para o coronavírus. Ainda há algumas pessoas que estão desconsiderando a ação desse vírus. Nós estávamos na faixa vermelha, estamos na faixa laranja. Nosso município é de porte pequeno em relação a Assis, em relação a Marília, em relação a outros, mas todo cuidado se faz necessário, né? Usar máscara, álcool em gel, fazer aquilo que está permitido, porque por meio disso a gente com certeza vai passar por essa crise, a gente vai atravessá-la e a gente vai chegar lá na frente muito mais fortalecidos. Se vocês acompanharem, acho que todos têm verificado isso, nós temos quedas grandes na economia. O pós-pandemia, há uma tendência que a gente tem um sofrimento muito grande. O Brasil ainda não sofreu muito, Zé Roberto, porque as medidas sociais ainda vêm, de certa forma, amenizando os maiores problemas que a gente tem, que é o problema da sobrevivência. Mas isso não é eterno, né? Vai ter um momento que vai cessar. E a hora que cessar isso, consequentemente a economia nossa não vai estar
estabilizada para conseguir operar esse processo. Então, eu fecho a minha fala, senhor presidente, agradecendo a vossa atenção e agradecendo o deputado Bragato, o deputado Samuel Moreira, porque olharam para o município de Tarumã, agradecendo nesse caso aqui o prefeito, à época, né, ex-prefeito, sempre prefeito, o senhor Jairo da Costa e Silva, que também teve um elo com o Samuel Moreira, sua esposa Luciene, e graças a Deus, com todas essas mãos, a gente consegue chegar ao resultado final. Não importa quem faz, o importante é quem recebe, e quem recebe, nesse caso, é a população do nosso município. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que estão nos acompanhando pela internet, muito obrigado, boa noite. Para fazer uso da tribuna, convido o vereador José Adilson Persiliano. O senhor dispõe de 15 minutos de tempo regimental. Senhor presidente, nobres companheiros aqui dessa Casa de Leis, equipe de trabalho, por eu estar com o meu microfone higienizado, por eu estar aqui à distância dos nobres companheiros, eu peço permissão para, nesse momento, retirar esse equipamento aqui que estou usando para fazer uso da fala. Quero, primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida, mais uma vez estar aqui nessa casa, representando a minha gente, representando o meu povo, a minha cidade de Tarumã, e com satisfação vir aqui falar um pouquinho do meu trabalho, daquilo que a gente vem realizando, dos apontamentos que nós estamos fazendo na cidade, levantando as demandas e encaminhando ao Executivo. Também quero deixar o meu boa noite a todos que nos acompanham pela internet, porque eu sei, né, agora de pouco estando ali na minha mesa, algumas pessoas já apontando que estão assistindo a sessão. Eu fiz algumas indicações para essa sessão dessa noite, fruto também de ouvir algumas pessoas pelo celular, que eu também tenho ouvido, tenho pedido, né? E tenho recebido um feedback. E eu fiz aqui uma solicitação nessa noite da remodelação da Praça Joana Rima. Essa é uma pracinha que está lá na saída de Tarumã, Beto, ali na saída da Avenida Tarumã, e que necessita de uma remodelagem com iluminação, né? Foi implantado aquela praça pública ali na saída, mas que agora as pessoas ali que moram circunvizinhas daquela praça lá na saída de Tarumã, perto da autoescola, solicitaram que encaminhasse um pedido para que aquele espaço fosse também remodelado, recebesse iluminação, uma nova jardinagem, também para o paisagismo urbanístico de lá. Hoje, para essa sessão eu vim, né? Porque eu tenho sentido, senhores, um orgulho de andar dentro de Tarumã. Eu tenho. Sabe, além de ter orgulho, esses dias veio um cidadão aqui para fazer um trabalho, Antônio Marcos, e já fazia alguns meses que ele não vinha aqui. Ele falou: Adilson, eu estou perplexo. Quando eu entrei na entrada da cidade, quando eu vi aquela urbanização, quando eu vi aquele zelo, aquele cuidado, e aí eu vou dizer da Agroobras, de toda a equipe da Agroobras, que não mediram esforços nesses últimos dias, para que realmente a minha e a tua, nossa cidade de Tarumã, a gente pudesse sentir orgulho de andar em Tarumã, ruas limpas, que nós temos um povo aguerrido,
Um povo que além do obras, mas o povo que vem varrendo, limpando, cuidando. E a gente tem que parabenizar esse povo que levanta de madrugada e que deixa a nossa cidade, quando amanhece o dia, uma cidade bonita. Orgulho de se viver. Como está lá no lago, orgulho de Tarumã. Então a nossa entrada, ela passou por uma revitalização, um canteiro central. E eu também encaminhei ao prefeito, indo lá à noite esses dias, vi a percepção que o nosso monumento da Bíblia, que é a palavra de Deus, ela precisa de uma nova iluminação. A que tinha lá, por algum momento ou outro, precisou ser desligada, mas que agora aquele monumento da Sagrada Escritura na entrada da nossa cidade precisa de uma nova iluminação, bem como o portal. Porque aquela implantação do canteiro central ali, e toda a urbanização que fizeram, agora com a iluminação do monumento da Bíblia, com a iluminação da rotatória, com certeza nós teremos mais segurança ainda para entrar em nossa cidade, além de estar monitorizada, né, a nossa entrada da cidade. Com certeza a gente vai sentir mais orgulho ainda de ver. Disse também, os senhores sabem que alguns municípios que nós já visitamos, em congressos, né, teve um município que eu fui, que eu vi caixas e mais caixas de cimento com flores na extensão dos canteiros. Algo bonito, algo que dá alegria para o município. Solicitando aqui então ao prefeito também, que estude a possibilidade de florir a nossa entrada de Tarumã, bem como toda a extensão do Parque Vicente Benelli. Já está um parque lindo. Dizer assim, né, popularmente, eita coisa linda. Que bom andar no Parque Vicente Benelli. Que sensação de segurança. Senhores, alguns anos atrás, passava-se ali, só via um matagal. Dava medo de passar ali, Betão, porque não se enxergava o rio. Era muito mato, taboa. Lembrar aqui de uma cena triste, talvez mexa com algum dos parentes aqui, daquele menino que morreu afogado naquele rio, que teve uma dificuldade de tirar, porque não conseguia entrar. Hoje, quando eu passo ali por baixo, perto do sindicato, quando eu vejo tudo limpo, Betão, eu consigo enxergar quem está do outro lado. É segurança para as nossas crianças, é segurança para a nossa família, é um lugar onde, mais um lugar onde a nossa família vai poder tranquilamente passear. E já vamos indicar também que seja instalado câmera para monitorá-la também, porque lá não é um lugar de vandalismo, senhores. Lá não é um lugar de vandalismo, senhores. Permite uma parte? Até seria uma das próximas indicações que eu ia fazer, Adilson, da Câmara. Um cidadão me ligou esses dias para trás aí, preocupado, porque ficou lindo. Ali no começo da Vila Cristal, onde tem um trevinho, tem uns banquinhos para pessoas ficar sentadas ali, passar. E nós temos uma pista moderna de skate, e a molecada brincando de skate. Rapaz, né? Na realidade, são um rapazinho já, são de 17 anos aí. O menino falou para mim que estava andando de skate em cima dos bancos, acabando com os bancos. Então, você vê a consciência do cidadão já tão preocupado em cuidar, né? E aí a gente tem vandalismo, pessoas fazendo vandalismo. Você está, acho que estou, desculpa aí se eu estou contribuindo ou não, para que a gente faça aí juntos, se tiver que fazer todo mundo junto aqui na educação lá, que eu acho que tem que monitorar. Não adianta, senão daqui uns dias nós estamos com uma boa parte excluída lá. Questão de ordem? Pois não. Parte. Nessa linha de raciocínio de Vossa Excelência, como nós temos agora aqui em Tarumã atividade delegada também, de repente, a hora que Vossa Excelência for propor a indicação, já colocar um adendo, talvez, com a própria atividade delegada para verificar um horário ou uma ação que possa colaborar com a Vossa Excelência. Uma ronda, né, senhor vereador? Uma ronda, para que as famílias também tenham, Betão, uma segurança melhor lá, porque está bonito, gente. Coisa mais linda em Tarumã. Sabe, a gente precisa cuidar do que é nosso. O rio Tarumã é joia rara, é nossa joia. Aquele espaço é uma joia nossa. Não, como outros espaços que tem a mina e outros lugares hoje que facilita a gente poder passear com a nossa família, nós não podemos deixar meliantes tomar conta desses espaços, não. A gente já dizia, demos uma sugestão ao prefeito Oscar que instale placas, outdoor, que é nosso, denuncie, ligue, né? Para que a gente possa também ter um certo, uma tranquilidade em passear num lugar tão lindo como ficou o Parque Vicente Benelli, né? Eu me orgulho. Eu que conheci aquele espaço lá atrás, na situação que era, e ver o Parque
Municipal Vicente Benelli hoje, eu me orgulho de Tarumã, né? Porque a gente está vendo aí os benefícios, o investimento, quer seja de deputado, quer seja de fonte 1, quer seja de fonte 2, nós estamos vendo investimentos sendo aplicados naquele lugar. Olha os investimentos aí da ordem de mais de 15 milhões de reais nas ruas de Tarumã, no nosso recapeamento, dá alegria de ver. Olha aí, sendo investido nas usinas de energia solar, quase 100% já dos nossos prédios públicos com energia limpa, energia boa, energia renovável. É exemplo, mas custa trabalho, custa renúncia, custa vontade política, isso é a gestão. Essa gestão atual que está aí também, amparada pelas outras que já vieram, nós não podemos esquecer, como o senhor disse, do ex-prefeito Jairo e a equipe dele, mas vem continuando, vem melhorando cada vez mais a qualidade de vida. É isso que nós falamos. Nós só estamos aqui para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da nossa gente, do nosso povo. Fiz uma outra indicação, os senhores viram estarrecidos na semana que passou, aquele ato que não compete a mim julgar. Eu não estou aqui como ministro de julgamento, que primeiro Deus não deu para mim esse ministério de julgar ainda, né? Mas julgar não compete a mim, mas um ato onde os túmulos, onde foi ferida famílias inteiras, entes queridos, pessoas se sentem, está lá cuidando daquela história, daquela memória do seu pai, da sua mãe, do seu avô, até do seu filhinho pequeno. Aí uma pessoa vem e sem nada começa a destruir algo que fere. Então fiz a indicação, e quem viu as lives, quem viu tudo aquilo lá, sabe o que a população pediu. Pelo menos uma câmera lá dentro, para verificar, porque é a memória de um povo. A memória de um povo não pode ser destruída. A memória de um povo não pode ser destruída da forma que foi. É um ato que leva a gente a fazer profundas reflexões. Então está aí o pedido também, que dê uma verificada também nessa questão aí do cemitério, né, do cemitério. Parabenizar também, a gente está na Água Bonita andando, vendo as praças lá, Ademir, o cuidado que está tendo, né? Está revitalizando, também veio com recapeamento, outras ações de revitalização das outras praças, né? Nosso complexo de saúde indo de vento em proa, né? Porque realmente nós queremos ver a nossa cidade cada vez mais com qualidade de vida. Covid-19, o que sobra para mim, o que sobra para você nesse momento? Se não for esperar, se não for ter esperança que amanhã será melhor, se não for ter esperança que o mês que vem será melhor, que o mês que vem nós poderemos passar da fase laranja para amarela, que no outro mês a gente possa ter menos números, e que a gente possa, né, voltar de novo a respirar novamente, porque nem para isso nós estamos podendo. Aliás, diga-se de passagem, parabenizar a Secretaria Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento Social e a gestão pela distribuição já pela segunda vez de máscaras gratuitas para a população. É o zelo, é o cuidado com a nossa gente. Então, pela segunda vez já, toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social já fizeram a entrega das máscaras, cuidando para que a nossa gente tenha mais segurança. Também não vou, quase acabando já, falar que eu não ia usar meus 15 minutos, mas já está quase acabando. Como o Antônio Marcos veio aqui e colocou tão bem a questão do Rio Tarumã. Rio Tarumã é a nossa joia rara. Nós precisamos estar cada vez mais imbuídos de uma força, para que aquele rio possa realmente, de acordo com o que o prefeito disse, lá na live do Parque Vicente Benelli, o nosso rio precisa ser cada vez mais cuidado. Nós precisamos abraçar a questão da nossa joia rara. E o Rio Tarumã hoje é uma das principais joias raras de Tarumã. Com certeza a Unesp e a vontade do Oscar e da equipe
Logo em breve nós estaremos vendo lá, né, máquinas, como ele disse. A própria Sabesp também já vai fazer uma retirada lá de um duto que ela tem lá. Então nós já vamos começar a perceber e verificar também esse grande, mas grande avanço ambiental da nossa cidade. O rio chega ao mar, né? Eu vi isso, gravei isso, e estou imbuído dessa esperança também. Imbuído dessa esperança que lá ainda nós vamos ter muito mais outros equipamentos que vão versar sobre a nossa tranquilidade, o nosso lazer, né? O nosso entretenimento naquele lugar, e nós ainda vamos vislumbrar, como eu lá atrás vislumbrei o matagal, como lá atrás eu olhei, não enxergava o outro lado, hoje eu já passo na Flamboyantes, eu já consigo ver tudo. Então está mudando, está melhorando, e os sinais apontam que o rio vai chegar no mar e que nós teremos um espaço cada vez melhor, né, para se cuidar. Eu quero ver o rio bonito, eu quero ver o rio lindo, não o Rio de Janeiro, esse rio aí, esse Ribeirão Tarumã, que tem história, que está ali no meio da nossa cidade, embelezando a nossa cidade. Quero pedir a você, sua família, que Deus possa te iluminar e te abençoar profundamente nesse tempo que estamos vivendo. Tenha paciência, tenha resiliência. Esse tempo vai passar e nós vamos atravessar tranquilo. E nós vamos ainda celebrar, no meio dessa pandemia, fora dela, muitas e muitas ainda vitórias na nossa vida, né? Porque sabemos passar pelo processo difícil, levantamos a cabeça, eu e você, a nossa família, Tarumã, levanta a cabeça, segue em frente, porque a pandemia vai passar e nós vamos vencer. Boa noite. Para fazer uso da palavra, convido a vereadora Solange Aparecida Carão. A senhora dispõe de 15 minutos o tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, população que nos acompanha também pela internet. Hoje gostaria de começar a minha fala também falando um pouco lá da revitalização do Parque Vicente Menelli, que, como eu sempre digo nessa tribuna, o que é bom a gente parabeniza, comenta, dá os parabéns. Peço desculpa por não ter estado presente. Respeito quem foi, mas é uma atitude minha em relação à pandemia. Haja visto que sempre pedimos aí para não aglomerar tantas pessoas. Então, como a gente não tem uso da fala, como a gente não vai fazer parte da mesa, então eu acho por bem não estar presente, mas peço desculpa à família da qual eu tenho muito respeito. Cresci dentro da casa praticamente lá da avó do Vina, né, com a Val, com o Vicente, com os meninos, vimos eles crescerem. Família da dona Mazé, que é a irmã, né, a esposa do seu Darcy Pait, uma família que eu tenho total apreço e respeito, mas, devido à pandemia, eu escolhi não estar presente nessas atividades. Mas deixo aqui o meu cumprimento, meus parabéns, né, pela revitalização do Parque Vicente Menelli. Falando das indicações, eu peço aí a possibilidade de avaliar o oferecimento de subsídio Vale Transporte coletivo para todas as secretárias dos lares que se deslocam para trabalhar Versa Tarumã Assis Tarumã.
Algumas delas, que já trabalham há tempo, já têm esse benefício. Mas muitas não conseguiram. Principalmente agora, nessa época de pandemia, onde até as diárias diminuem, as próprias pessoas não estão pagando, né, como pagavam antes, até mesmo para não ter muita gente de fora, dentro das suas casas, acaba que o que elas recebem também diminuiu. E aí, quando não tem esse benefício, acaba se tornando um pouco mais difícil para essas pessoas que têm que se deslocar para trabalhar na cidade vizinha. É um pedido delas que sempre estão aí solicitando, reivindicando. Então, pedir que volte a analisar com carinho para que sejam atendidas todas as pessoas que se deslocam para os seus trabalhos de secretários do lar na cidade vizinha. Também a possibilidade de construir, novamente eu já fiz essa indicação, estamos aqui repetindo, a escada lá na final da Rua Esmeralda, que dá acesso à nova rua, né, do novo complexo das casas lá na Rua Ágata. Lá as pessoas utilizam, né, para cortar ali da faixa das casas de cima para o novo conjunto de casas, e ficou ruim aquele pedaço. Então necessita, já tem um estudo, que essa execução seja providenciada com um pouco mais de agilidade. A inutilização de um bueiro que fica na Rua Piraíba, mais precisamente ali próximo à residência 186. Eu pedi já há um tempo atrás que fosse estudada a possibilidade da inutilização desse bueiro, porque os moradores dessa residência têm projeto de modificação e esse bueiro atrapalha, então, para que eles possam fazer as suas devidas reformas. Sem contar, né, que é desconfortável ter um bueiro na porta da sua casa, pelo mau cheiro, pelos bichos e por outras coisas mais. Também a possibilidade de realizar trabalho de proteção e orientação nas entradas da cidade. Vimos que várias cidades têm feito essa ação quando chega pessoas de fora. Eu não sei os nobres pares, mas eu tenho sido muito cobrada em relação quando disseram que se tivesse locais com aglomeração, ou festas, ou algumas coisas nesse sentido, que a polícia estaria dando um suporte. Mas se você andar aí pela rua, finais de semana, ou qualquer momento que seja, eu não sou contra, longe de mim, mas eu acho que eu cuido de você, você cuida de mim. Então, a gente vê muita festa, carros de placas de fora, e aí a gente não sabe se essas pessoas não vêm e também não traz esse vírus para o nosso município. Então, esse cuidado dessa barreira, assim como cidades vizinhas fizeram, os índices não foram tão grandes quanto o nosso já é hoje, poderia, então, também contribuir para a segurança dos nossos munícipes. Outra indicação é a possibilidade de disponibilizar um médico a mais nos plantões. Eu sempre tive o hábito de acompanhar a saúde, e não é diferente agora, principalmente quando sou requisitada. E numa das visitas e no atendimento de uma munícipe esses dias, teve até um desconforto lá na recepção. Por quê? O mesmo médico que atende o plantão em consultas normais, ele tem que descer para outra parte da UBS para atender as pessoas que estão com sintomas suspeitos da Covid-19. Aí esse profissional deixa o atendimento dos outros, que estão aqui em cima com outras conformidades, e desce. Exige, talvez, um aparamento pouco mais, né, de cuidado para esse atendimento. Aí esse atendimento também tem que ser mais cuidadoso, com mais, né, detalhes. E aí ocorre que ele volta lá para atender as outras pessoas, além
eu acho, de não ser viável pelo cuidado mesmo com a saúde de todos e nem do próprio profissional, a demora que isso causa, o transtorno que isso causa, né? A falta de paciência, às vezes as pessoas falam, mas eu não vejo assim, eu vejo como você doente, você quer ser atendido. Às vezes uma pessoa com uma pressão em 23 não tem tempo para esperar. De repente algo pior pode acontecer nessa espera. E os próprios profissionais se desdobram, se desgastam num momento como esse. Então acho que agora, principalmente nesse momento de pandemia, nós precisávamos ter profissionais, né, separadamente para cada atendimento. Uma equipe, né? Eu acho que só para atendimentos de Covid-19. Também, em virtude aí da gravidade da pandemia do Covid, sejam aí talvez agilizados esses testes. A gente sempre vê que as pessoas são colocadas em quarentena, mas a gente sabe também que nem todos estão respeitando. Assina o termo de compromisso? Ora, assina. Mas também não é divulgado, né? Por um cuidado aí, não se fala, olha, é aquela pessoa que está em isolamento por suspeita do Covid e tal. E aí esse exame vem depois que passa o pico da transmissão. E dá positivo. Mas ora essa pessoa não faz o devido isolamento, compromete, então, a vida dos outros munícipes. Então, se houvesse a possibilidade de fazer para que tivéssemos a certeza dos que estão realmente positivos, a gente sabe que o exame mais preciso ele tem um custo mais alto, mas eu acho que é viável quando se trata dos cuidados com os munícipes e com a gente mesmo. Também a retirada inteligente e destinação dos animais. A bicharada faz um trabalho muito bacana em Tarumã. Eu acho que aqui todos já deram a sua contribuição e dão para a associação, cada um da sua maneira, dentro da sua possibilidade. Mas precisávamos cuidar para não ter tantos cachorros nas ruas como a gente tem visto. Porque é diversas e diversas vezes que a gente vê as pessoas sendo atacadas por esses animais. Essa semana passada, uma munícipe foi no domingo na minha casa com a perna toda mordida. E aí, é culpa do animal? Não. Ora, ele está ali naquele lugar, ele está sendo alimentado por alguém, ele vê aquilo como habitat dele. E aí a gente passa, ele vê o seu habitat, né, ameaçado, e aonde na defesa ele ataca. Só que isso é ruim para os munícipes. Isso é desconfortável. Já houve momentos que derrubou a pessoa da bicicleta, teve que ir gravemente para o hospital. Já mordeu e atacou pessoas de idade. Pode pegar criança, enfim. Qualquer cidadão está correndo risco com esses animais. E não é de hoje que a gente pede, então, esse olhar. É a criação aí, né, de uma lei, talvez municipal, e da retirada, inteligência e a destinação desses animais aí que estão pelas ruas. Só a bicharada não vai dar conta disso tudo. E também verificar a possibilidade daquele pequeno trecho da Rua Bahia, quando você vai aqui pelas Camélias, esse trecho que fica entre a Camélia e a Avenida Tarumã, os munícipes solicitam que ela se torne mão única, porque uma vez que ela é muito estreita, é muito desconfortável ali para as pessoas que utilizam aquela rua. Mais uma vez, eu peço aí a possibilidade da manutenção da calçada do CIEC. Gente, tem horas que é a mesma coisa de você pegar um remendo novo e pôr numa roupa velha. É tão bom a gente ver tanta coisa acontecendo, tantas coisas bonitas, mas é tão ruim quando você passa num lugar onde os munícipes já cobraram infinitas vezes que aquela calçada fosse arrumada e ela continua do mesmo jeito. E ela continua danificada do mesmo jeito. Então, por favor, olhem com carinho. É local público.
É feio se querer ver uma calçada daquele jeito, saber que pessoas já se machucou lá e aquela calçada continua do mesmo jeito. Coisa simples, básica. Não precisa de muito orçamento para aquilo, não. E a possibilidade de implantar uma lombofaixa. Essa indicação é até uma ironia do destino. Já foram feitas várias vezes, eu já fiz outras vezes, não só na Rio Grande do Norte, mas no Espírito Santo, em todas as ruas da Vila Brasil. A população da Vila Brasil, ela clama aos redutores de velocidade, porque as pessoas abusam da velocidade. Ah, é falta de conscientização? Mas se a gente olhar assim, a gente não faz a parte que é nossa. E esse fim de semana, talvez, se tivesse então uma lombofaixa na Rio Grande do Norte, a família não teria talvez sepultado seu ente ontem. Porque a pessoa vinha numa mão, o outro vinha abusando da velocidade, longe de mim fazer julgamentos. Mas eu recebi vários telefonemas daqueles que pediram uma lombofaixa lá em virtude do acidente ocorrido nesse final de semana. E essa indicação aqui, olha, já faz... A secretaria sabe que já faz mais de uma semana que eu tinha feito essa indicação novamente, a pedido do munícipe. E, infelizmente, nós tivemos lá um acidente nesse final de semana, nessa mesma rua. Então, um olhar carinhoso a todas as indicações que solicitam lombofaixas na Vila Brasil. As pessoas clamam por isso, pedem socorro. Que o setor competente possam, então, estar analisando. E a possibilidade de disponibilizar uma equipe maior para trabalhar nos plantões da UBS. Também, passando lá, sempre fazendo o meu trabalho, teve um plantão que eu observei, onde a gente vê que já não é suficiente mais uma equipe apenas para atender. Eu estava atendendo um chamado, houve uma emergência, essa emergência demorou 2 horas praticamente para a equipe conseguir, terminar, e infelizmente não foi ainda satisfatória o resultado, mas não por falta do esforço da equipe, mas porque não deu mesmo. E no final, aquela equipe já não tinha mais condições físicas e nem psicológicas de continuar, então, os atendimentos. Por isso que hoje eu já acho que Tarumã merece uma segunda equipe para ajudar. Tenho dito. Solicito que o meu vice-presidente ocupe a cadeira, que eu faça uso da tribuna. Senhor presidente, nobres pares, pessoal que nos acompanha pela internet, meus primos estão todos lá ligadinhos, os borsói, acompanhando a sessão, que logo mais na extraordinária iremos votar um projeto que nomeia o pai, o avô, o tio. Bom, o vereador Adilson falou bem da questão dos investimentos, e eu não posso deixar passar. A gente teve lá na inauguração do Parque Vicente Benelli, tudo que foi feito lá. Antônio Marcos lembrou do investimento das emendas dos deputados. Eu tive na época ainda com ele lá, acompanhando o deputado Samuel, junto com o Antônio Marcos, deputado Mauro Bragato. E então a gente sabe do trabalho que junta esses deputados também. Trabalho de prefeito, com vereador, conquista para o município. Investimento que serve para a vida toda. Lá é um local para que depois que passar esse período difícil da pandemia, a gente ter um espaço para se confraternizar com a família e divertir, passar um dia. Bom, mas quero lembrar um pouco aqui, fazer um resumão meio rápido aqui. Porque às vezes eu vi uns comentários hoje na live do prefeito, não sei o que, o parque
tá cheio de aglomeração. O prefeito não, ele inaugurou, mas não disse que podia ficar lotado lá. Inaugurou uma obra para ficar aguardar o período da pandemia passar. Temos curiosidade? Temos, mas a gente tem que deixar claro isso aí, que isso é uma prática que todos somos contra, inclusive o prefeito Oscar Gozzi. Então, se teve lá pessoas presentes, é um trabalho de conscientização, sim, e normalmente voltar a cobrar o isolamento desse pessoal, que não é o momento de aglomerar. Mas aí a gente fala de investimento, a gente toma aí, asfalto novo, cidade, cada dia mais asfalto novo nas ruas da nossa cidade. Trabalho, parceria dessa casa com o prefeito Oscar e nosso vice Fernandes. Nós temos lá o Complexo Saúde, passa da casa dos 90% de concluído. Em alguns dias, não tem um pouco tempo, terá inaugurando também, Complexo Saúde. PSS Dourados, está lá um novinho também. E tem emenda dos Novos Pares também, junto ao trabalho, junto ao deputado Novos Pares. O Centro Cultural, estava parado, uma obra parada, está andando. Instalação de lâmpadas LED pela cidade toda, na nossa cidade. Usina de energia solar, praticamente todos os prédios públicos gerando energia, e aquele que não está gerando, ele consome do outro que está gerando. Então, assim, o município não pagar, diminuiu a conta de luz com energia da iluminação pública e não vai pagar energia para nos prédios públicos, vai com a geração de energia e contribuindo para o meio ambiente. Né? Uma prática que hoje é a mais adotada no mundo, preservar o meio ambiente. Sarjetão, as avenidas onde o pessoal que questionava no passagem, questão de água, sarjetão pela cidade toda sendo feita. Lombofaixa, também. Lombofaixa, prefeito Oscar, no começo, falou assim, eu vou fazer lombofaixa. O prefeito, mas lombofaixa não vai? Eu falei, não, vou fazer, você vai ver. Hoje nós temos cobrança para diversos pontos para lombofaixa e tem feito várias lombofaixa. Porque, além de ser um acesso a portador de necessidade, é um redutor de velocidade e é um caminho que facilita para as pessoas passarem, porque ele tem uma faixa ali em cima, não é só um quebra-mola, né? Mas também falar aqui, um pico que foi comentado aqui antes, de ter uma pessoa a mais no atendimento. É bacana. O prefeito Oscar tentou. Só que a lei 173, promulgada aí o mês passado, né, impede que o professor contrate um médico ou mais para ficar no plantão. A lei proíbe contratação, proíbe aumentar gastos. Então, deixar claro, por que não tem mais um médico nesse período de Covid aí? Porque o prefeito não consegue contratar. A lei não deixa ele contratar. Se tentar fazer, é improbidade administrativa. Então, tem que deixar claro para a população por que não tem mais um lá. A gente sabe, tem um médico atendendo no plantão, às vezes atende uma situação diferente, uma ocorrência, e acaba gerando algumas situações lá. Mas não tem esse outro médico, porque a lei 173/2020 barra o prefeito. Também falar aqui sobre os horários do médico trabalha lá e trabalha cá. Nós temos aqui um histórico aqui na média, os picos, fica depois das 15 horas, mas tem uma média aqui de 3 pessoas que procuram algum sintoma entre as 19 horas e as 7 da manhã. Ou seja, já não está atendendo mais a especialidade, não tem então esse negócio de vem lá, vem cá. Então, isso aqui é um período que o médico está exclusivamente para atender quem chega pedindo lá algum tipo de ajuda. Bom, o que eu tenho que falar é isso, é pouco texto, mas lembrar que as emendas são investidas. Hoje, custeio da saúde. Eu posso falar que trouxe algumas emendas para Tarumã, junto ao meu deputado, que é o Estevão Galvão, e está sendo hoje utilizada na saúde, porque é para custear. Hoje está comprando alguns exames, está comprando cirurgias, está comprando medicamento, está comprando material para os EPIs, para os nossos funcionários da saúde. Recurso de emenda que o vereador Ademir Breganholi foi buscar junto ao deputado Estevão Galvão, para a nossa Secretaria da Saúde. Então, o que eu tinha que falar é isso. Tenho dito, presidente?
Abertura da pauta da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, Everson Luiz Camargo, proceder a leitura da pauta da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2020, de 10 de julho de 2020. Ademir Berganholi, presidente da Câmara Municipal de Tarumã, usando das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovadas as contas dos órgãos do governo do município de Tarumã, Poder Executivo, correspondente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constante do processo original do Tribunal de Contas 6.588/989/16. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Tarumã, 10 de julho de 2020, 30º ano da emancipação política, 28º ano da instalação. Ademir Berganholi, presidente. José Adilson Persiliano, vice-presidente. Everson Luiz de Camargo, primeiro secretário. E José Roberto de Almeida, segundo secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2020 em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão e votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. E Ademir Berganholi. Sim. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2020 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para ser deliberado plenário, declaro encerrada a pauta do ordem do dia. Só uma questão de ordem, eu pulei uma página aqui. Agora, abertura de explicação pessoal. Não havendo oradores inscritos para explicação pessoal, encerrada a palavra dos mesmos. Convido o senhor vereador a se postar em pé. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.